Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso amigo, possa estar presente em nossos corações e em nossos lares nesse instante. Vamos levar um pensamento ao Mestre Divino, pela gratidão com que temos a Ele, pelo apoio, pelo acompanhamento, por enviar os seus emissários, seus mensageiros, nossos irmãos espirituais, para nos auxiliarem nas tarefas do dia, nos enfrentamentos, na nossa jornada diária. Obrigado, Mestre Divino, por tudo. Permaneça conosco, Senhor, dando-nos forças, coragem e perseverança sempre. Que a sua paz habite nossos corações e que possamos recebê-la e mantê-la dentro de nós. Que assim seja, Senhor. Bom, hoje nós vamos começar o livro No Roteiro de Jesus. No Roteiro de Jesus é um livro que tem mensagens do espírito Humberto de Campos, Irmão X. É um livro que Humberto de Campos, né, que foi membro da Academia Brasileira de Letras, desencarnou há 80 anos, mais ou menos, pouco mais de 80 anos, e começou a dar mensagens pelo Chico Xavier. E vários livros dele, né, que fala que foram oito livros dele, que tem mensagens de vários tipos. Mas entre as mensagens, existem aquelas que falam de Jesus. Então, o Gerson Simões, lá da Federação Espírita Brasileira, ele juntou essas mensagens que falam mais especificamente de Jesus, e montou esse livro No Roteiro de Jesus. Então, são mensagens que estão em 8 livros de Humberto de Campos, que é o mesmo Irmão X. No início ele passou a assinar Humberto de Campos, né, o nome dele, enquanto estava aqui encarnado, mas a família dele, que era viva ainda, a esposa dele, a viúva, né, houve uma série de problemas legais e ele passou a assinar como Irmão X. Então, Humberto de Campos, ele nos traz, nos seus livros, mensagens de vários tipos e aquelas mensagens específicas de Jesus. E o Gerson Simões, com muita felicidade, juntamente com a Federação Espírita Brasileira, resolveram reunir essas mensagens num livro, no Roteiro de Jesus. Então, é um livro, de certa forma, semelhante ao que a gente acabou de ler, de estudar, que é a Boa Nova. Só que a Boa Nova é um livro específico. Ele foi escrito todo falando sobre Jesus, sobre a passagem de Jesus aqui na Terra. Esse livro fala também sobre diversas passagens de Jesus, quando esteve entre nós, mas fala também de Jesus no mundo espiritual, né? Então, é muito interessante, porque, inclusive, para o Natal, agora, é uma ótima aquisição para leitura, para meditação, um ótimo presente, né? Esse livro, No Roteiro de Jesus. E, então, ele tem uma abordagem mais ampla do que a Boa Nova, embora a Boa Nova é um livro sublime, né? Mas esse aqui, ele tem mensagens tanto de Jesus aqui, né, quando esteve entre nós, como de Jesus no mundo espiritual. Então, para começarmos, né, o primeiro capítulo é um capítulo pequeno, que se chama Simeão e o Menino. Esse capítulo, essa mensagem, foi extraída do livro Pontos e Contos. É o capítulo 25 do livro Pontos e Contos. Então, é um dos livros que Humberto de Campos escreveu através do Chico, e essa mensagem, Simeão Menino, é o capítulo 25 desse livro, e é o primeiro capítulo no Roteiro de Jesus. Que essa primeira parte fala mais de temas ligados ao início da vida de Jesus aqui na Terra.
Então, dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas. Então, Simeão, ele é mencionado lá no início do Evangelho de Lucas, quando Maria leva Jesus ali no templo, né, para a circuncisão, provavelmente, né, como todo judeu fazia. E então, aqui fala que Simeão, que teve Jesus em seus braços, né, Jesus recém-nascido, poucos dias, né? Então, Simeão, após saudar Jesus criança no templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho. Então, ele ficou segurando Jesus nos braços, à distância de José e Maria, porque ele reconhece que ele é o Messias, né? Inspirado. Então, ele reconhece, então ele vai falar com Jesus, né? Com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Então, certamente, Maria contou como foi o parto, como foi o nascimento dele, né? Então, ele fala para Jesus, por que você preferiu, Senhor, celeste menino, a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Por que ele não se vestiu de púrpura como os imperadores da época faziam, né? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Então, por que ele não nasceu ao lado de Augusto? Augusto era o imperador romano, que tinha dominado aquelas terras ali, onde é Israel hoje, né? Então ele fala, por que não nasceu lá para defender o povo de Israel? Porque essa era a ideia que eles tinham de Messias. Então, foi por isso que é muito difícil. A gente não pode criticar o povo judeu. Assim. Foi a expectativa da grande maioria. Claro que sempre tiveram aqueles que tiveram uma compreensão diferente, mais profunda, mas a maioria do povo, a esmagadora maioria, um povo que vivia oprimido, esperava um Messias para libertá-lo. Um rei, né? Um guerreiro, como outros que já haviam passado por Israel. Né? Salomão, Davi, principalmente, né? E reis que eram memoráveis. Então, eles esperavam um Messias, alguém desse tipo. Eu falei, senhor, por que você nasceu? Como é que você nasceu lá na palha e não nasceu lá junto ao imperador para nos defender, né? Como o senhor nasceu longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Então, longe dos romanos, que eram os que mandavam ali naquela região, como é que ele vai advogar, lutar pela causa dos humildes e justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Por que você não veio junto daqueles juízes, né, que têm o poder de decidir para fazer justiça, digamos assim, né? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres. Patrícios são os romanos, né? A aristocracia romana. Poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Então, ele podia, se tivesse nascido num berço mais rico, né, junto a pessoas influentes, ele poderia atender à libertação do povo de Israel. Por que não chegaste como Moisés, valente do prestígio da casa de Faraó? E Moisés, a gente sabe pela Bíblia, né? Moisés ele foi recolhido pela filha do Faraó e foi criado por ela. Então ele cresceu ali junto com o Faraó do Egito, né? Foi o grande libertador de Israel. Então ele achava que o Messias seria também alguma coisa
teria uma missão semelhante de Moisés, libertar o povo do jugo, né, temporário. Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Então, o que vai ser de você, né, se você não estiver junto ao sinédrio? O sinédrio era o tribunal dos judeus na época, né? Era aqueles que julgavam as questões mais pertinentes do povo de Israel. Então ele fala, o que vai ser de você, né? O que vai ser de ti, sem lugar no sinédrio? O sinédrio só as pessoas mais ricas, mais importantes, que tinham acesso. Samuel, aí começa a falar, né, dos antigos, né? Então Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Então Samuel, ele comandou, né, contra os filisteus, preservando a superioridade de Israel. Saul guerreou até a morte, por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Então ele cita grandes vultos, e assim que eles esperavam o Messias também. Vultos como Samuel, Saul, Davi, Salomão. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar, além do estábulo singelo? Será que você não encontraria outro lugar para nascer, além de um estábulo, junto à manjedoura tão singela, né? Jesus, menino, escutou, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou. Então, Jesus está escutando ali, criancinha, né? Um pouco tempo de vida, mas mesmo assim ele sorriu e aí o Simeão continuou falando, né? Onde representará os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Então, como é que ele vai atuar, né? Ele vai fazer discursos, vai juntar dinheiro para ajudar os pobres, né? Vai erguer um novo templo, né? Vai ordenar a execução da lei. Então, como é que ele vai atuar? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Pai Supremo? Onde? O menino tenro ergueu então a pequenina mão direita e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido, que se inclinava já para o sepulcro. Então, Jesus, menino, bateu várias vezes no peito, né, do velho Simeão. Nesse instante, aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Então, Maria foi embora. Simeão ficou ali naquela coisa, como o Senhor vai mudar o mundo, né? Libertar Israel. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quando bateu a mão no peito, né, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas transitórias da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Então, Jesus vinha representar Deus no coração.
É transformando o coração de cada um de nós que Jesus vai conquistar e vai implantar o reino divino na Terra. O reino divino não é uma mudança exterior. Não adianta mudar governo, não adianta mudar organização social, política. O que importa é mudar o coração de cada ser humano. E nós, como cristãos, como espíritas, temos que refletir. Será que o nosso coração tem se tornado melhor? Tem se juntado ao do Cristo? Tem dado abertura para que ele possa agir através de nós, por meio de nós, na construção do seu reino? Ou nosso coração permanece endurecido? Às vezes podemos ter atividades do bem, mas o nosso coração às vezes fica endurecido ou não se transforma. Não temos mais compaixão, não temos mais misericórdia, não perdoamos. Então, esse tipo de sentimentos impedem que o reino divino brilhe junto a nós. Porque as atividades exteriores, mesmo aquela que alimentam os pobres, que ajudam, tudo isso, são atividades muito importantes e têm que ser continuadas. Mas o fundamental é a transformação interior de cada um de nós. Por quê? Né? Porque, como disse Paulo, né? Paulo chegou a falar isso. Eu posso falar a língua dos anjos, posso ter toda a sabedoria, posso doar todos os meus bens, posso entregar meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, isso nada me representará. Eu continuarei com sombras dentro de mim. Eu posso estar ajudando alguém, mas continuar com rancor, continuar orgulhoso, até aquilo que eu estou fazendo, eu me sinto melhor que os outros. Então, para mim, se nós, né, para nós, né, se a gente não modificar nosso coração, a gente vai continuar o mesmo. Quando a gente muda o nosso coração, é como uma luzinha nas trevas. Imaginemos um lugar escuro e, de repente, acende uma luz, que é aquela pessoa que entrega o seu coração ao Mestre Divino. E aquela luzinha já é um foco de luz ali. Aí acende outra, acende outra. Conforme as pessoas vão acendendo as suas luzes, né, que brilhe vossa luz diante dos homens, disse Jesus, aí o mundo vai sendo transformado, vai se iluminando, né? E as coisas vão surgindo naturalmente. Então, essa foi a primeira mensagem, uma mensagem curta, mas bastante bonita, bastante profunda, que se intitula Simeão e o Menino. Então, que Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, possa nos guardar, possa nos abençoar, nos fortalecer, nos dar coragem para os enfrentamentos diários. E pedimos a Ele que abençoe nossos lares também, nossos amigos, as pessoas com quem nós relacionamos, nosso ambiente de trabalho, que seja abençoado. Aquelas pessoas, às vezes, mais difíceis, recebam a assistência espiritual necessária. E que sua paz, Mestre de Deus, esteja em nossos corações. Ajude-nos a mudar nossos corações. Ajude-nos, Senhor, a nos ligarmos ao Senhor por meio de nossos sentimentos, da mudança dos nossos sentimentos, tão arraigados às vezes, tão endurecidos. Possamos ser mais brandos, humildes, pacíficos, benevolentes, caridosos. Que a sua paz, Mestre amigo, permaneça conosco em nossos corações e em nossas vidas, para sempre. Que assim seja.